Doutrina de Sócrates e Platão, né? Item 3, destacado por Kardec, resumo, né? Enquanto tivermos o nosso corpo, então, enquanto o nosso corpo, né, estiver vivo e a nossa alma encontrar-se mergulhada nessa corrupção, então o nosso corpo corrompe a nossa alma, né, a forma de enxergar da nossa alma. Enquanto a gente estiver nesse estado, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos. Qual é o objeto dos nossos desejos? A verdade. Então a gente não vai conseguir alcançar isso enquanto a gente estiver dentro do corpo. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? E por causa disso temos 1000 obstáculos que a gente tem que ultrapassar. Além disso, o corpo nos enche de desejos, de vontades, de crenças, de 1000 quimeras, de 1000 sonhos e 1000 tolices, de maneira que com o corpo é impossível sermos sábios por um instante. Então não dá para a gente ser sábio nem por um momento, né? Mas se nada se pode aprender puramente enquanto a alma está unida ao corpo, podemos concluir de 2 coisas. Uma coisa, ou que jamais se conheça a verdade, então isso é uma das conclusões. Ou a outra conclusão é que se conheça a verdade após a morte. Libertados da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar com homens igualmente livres e descobriremos por nós mesmos a essência das coisas, a verdade delas. É por isso que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. E a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Então eles não temem a morte. Aí você pode entender melhor esse texto aqui, dando uma olhada no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 2, e também na segunda parte do livro, capítulo 1. E Kardec, ele fala o seguinte a respeito desse texto. Este é o princípio das faculdades, das habilidades, das capacidades da alma. Esse é o princípio. Obscurecidas essas faculdades, essas capacidades, essas habilidades pela mediação dos órgãos físicos. Os órgãos físicos são responsáveis pelo obscurecimento, né, dessas propriedades da alma. E também são obscurecidas, né, da expansão dessas faculdades depois da morte. Depois da morte, essas faculdades vão se expandir. Bom, mas trata-se aqui, a gente está entendendo aqui das almas evoluídas. Nessa parte aqui, as faculdades serão expandidas se as almas forem evoluídas, almas essas já depuradas, já purificadas. O que não ocorre com as almas impuras. Essas faculdades não serão ampliadas com almas impuras, com almas que tiveram uma vida, não é? E não corresponde, que não vai permiti-las e purificar depois da morte. Depois da morte elas vão encontrar mais desafios.